Agora já no momento final das nossas despedidas, depois deste dia e meio, que começou a ser preparado há muito tempo, mas que finalmente conseguimos levar a cabo e conseguir fazê-lo e falar durante um dia e meio sobre cidadania, discutir, deixando-a dentro do currículo, deixando-a sempre no espaço que ela tem que ter, que é o espaço primeiro. Da importância desta conferência, vimos também o acompanhamento que tivemos dos nossos governantes. Esteve o Sr. Ministro, esteve o Sr. Secretário de Estado da Educação, agora está o Dr. João Paulo Rebelo, nosso Secretário de Estado da Juventude e Desporto, e de facto mostra bem o trabalho que também se faz e que se quer fazer neste âmbito e nestas áreas. Não digo mais nada, Sr. Secretário de Estado, querem ouvi-lo assim. Muito obrigada por estar connosco. Então, muito bom dia a todas e a todos. Eu, enfim, sendo Secretário de Estado da Juventude e da Educação, dou sempre preferência por falar de pé, não é que seja assim uma atividade física extraordinária, mas sempre contraria o sedentarismo de estar sentado. Portanto, cumprimentando todos, mas muito especialmente, enfim, os organizadores, evidentemente, Christopher Reynolds, do Conselho da Europa, e aqui também aproveito para cumprimentar a professora Cristina Gomes da Silva, que está num educational, mas eu depois estive a perceber que basicamente é conselheira, não é, para as políticas educacionais do Conselho da Europa e, portanto, queria evidentemente cumprimentar a doutora Eulália Alexandre, da Direção-Geral de Educação e, na sua pessoa, cumprimentar todas, no fundo, toda a equipa, como aqui se dizia há pouco, que ajudou a organizar esta conferência da parte da DGE, obviamente a OEI e a doutora Ana Paula Labrinho, um cumprimento especial também, do Plano Nacional das Artes, Sara Briganti, muito prazer também em conhecê-la, que ainda não tinha tido a oportunidade, e a associação que aqui faz também nesta organização, enfim, os diretores, os professores, os alunos, todas e todos quantos acompanharam esta conferência internacional, participando, no fundo, nesta temática da educação, cidadania, mundo, que escola para a sociedade. Eu, enfim, há muitos anos li uma frase em que, enfim, um livro que começava pelo autor a dizer viver, aliás, como dizia o poeta, viver é mais do que atravessar um campo. É evidente que viver é muito mais do que atravessar um campo e nós, enfim, neste percurso temos que, sobretudo, trabalhar para nos educarmos, para nos formarmos e, evidentemente, que a escola aqui tem um papel absolutamente fundamental. Mas para vos falar das políticas do Ministério da Educação, do papel da escola, tiveram ontem aqui o Sr. Ministro da Educação, que evidentemente vos falou do perfil dos alunos, da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, da voz dos alunos, há de vos ter falado do orçamento participativo, que são, no fundo, tudo ferramentas, instrumentos, enfim, apelos à participação cada vez maior dos jovens e particularmente dos alunos, mas eu vinha aqui numa outra perspectiva, naturalmente, quero dizer algo que julgo que todos concordarão comigo, que é a formação para a cidadania também se pode fazer fora da escola, num contexto da chamada educação não formal, e aí, modestamente, mas também pior, como eu costumo dizer, pior que a modéstia pode ser a falsa modéstia, eu acho que as áreas que tutelo, quer da juventude, quer do desporto, podem efetivamente dar um contributo muito decisivo para, digamos, a formação para a cidadania particularmente dos nossos jovens. E queria aqui começar por dizer que a inclusão, justamente destas áreas da juventude e do desporto na tutela do Ministério da Educação, digamos, esta inclusão na área governativa da educação, do nosso ponto de vista, e muito particularmente do meu ponto de vista, potencia e muito a formação para a cidadania dos nossos jovens. Na juventude, como nós sabemos, temos, desde logo, o que nós chamamos o associativismo jovem. O associativismo jovem divide-se entre o associativismo juvenil e o associativismo estudantil. Ora, o estudantil acontece, evidentemente, no contexto das escolas, mas o associativismo juvenil é muito importante também e fala-vos quem fez logo no início do seu mandato um roteiro pelo associativismo juvenil no país. Eu visitei todos os distritos do país, passei um dia inteiro
em cada um dos distritos do nosso país, a conhecer associações juvenis, a contactar com jovens. No final do dia fazemos sempre um grande encontro, convidando todas as associações juvenis desse distrito, todas as associações estudantis, enfim, as forças vivas, como se costuma dizer, desse distrito, e discutíamos políticas de juventude, discutíamos, no fundo, quais os problemas, quais as preocupações, quais, sobretudo, os anseios e as ambições que aqueles jovens particularmente tinham. Eu sei que pode, às vezes, não parecer assim extraordinário, mas garanto-vos que fazer este roteiro da juventude em menos de um ano não foi mesmo nada fácil, porque é muito difícil encaixar, digamos, na agenda muito ocupada sempre uma atividade desta natureza. E foi aí que eu fiquei, enfim, já tinha, mas fiquei com um retrato absolutamente fiel. É evidente que num dia eu não consigo visitar todas as associações, ou não conseguíamos visitar todas as associações juvenis de um distrito, mas visitávamos 4, visitávamos 5, permitiu-me conhecer mais de 100 concelhos, mais de 2 dezenas de associações juvenis e, de facto, perceber e, sobretudo, contrariar aquela ideia de que os jovens participam pouco ou não participam. Os jovens participam sempre, absolutamente sempre, que percebem que a sua participação conta. É absolutamente fundamental fazer com que os jovens se sintam parte para depois pedirmos o que a seguir queremos pedir, que é que eles tomem parte. Mas para tomarem parte, eles têm que sentir parte. Eu, se for aqui no meio da rua e se alguém me abordar a fazer-me uma pergunta qualquer sobre, enfim, que posição é que eu tenho acerca de um qualquer tema, eu provavelmente não terei interesse em responder, se perceber que a minha opinião não vai contar para nada, enfim, que vai ser absolutamente irrelevante, que essa é apenas um proforma, que é um pedido que me é feito sem qualquer consequência. Quando os jovens percebem que efetivamente a sua opinião conta, quando os jovens percebem que estão envolvidos e que fazem parte, eles efetivamente participam. E por isso é que o Instituto Português de Desporto e da Juventude, que no fundo acaba por ser, passo a expressão, o braço armado da Secretaria de Estado para a implementação de políticas para os jovens, aposta tanto justamente em programas, sejam de voluntariado, e que nós temos, baixo de um chapéu, o Geração Z, digamos, tem uma série depois de programas de voluntariado jovem. Eu queria aqui falar-vos muito especialmente de um, que é o voluntariado jovem para a natureza e florestas, e particularmente desde 2017, enfim, das tragédias que vivemos. Este não é um programa de vigilância da floresta, é um programa muito mais abrangente do que isto, de sensibilização ambiental, e que tem vindo a ser um sucesso nos últimos anos, depois de ter estado interrompido durante muitos anos. Como é sabido também no contexto europeu, há cada vez mais uma aposta muito forte da Comissão, inclusivamente duplicando o orçamento do programa Erasmus, e agora com o aparecimento deste novo Corpo Europeu de Solidariedade, que justamente fomenta também o voluntariado, os estágios, quer a nível profissional, quer a nível ainda de estudantes, e, portanto, isto são tudo também, no fundo, programas que visam justamente a participação cívica e, no fundo, a formação para a cidadania. Eu tive a oportunidade de ouvir ali umas explicações da Luísa e da Jéssica de Penafiel, quando aqui cheguei, e estava a ouvi-las e estava de facto a tomar consciência na prática do que é quando os jovens, neste caso as jovens, estão envolvidas, a proatividade que tiveram, quer dizer, a forma tão entusiasmante como me explicaram tudo o que estavam a fazer e o projeto que estavam a desenvolver na vossa escola, e, portanto, a formação justamente para as áreas da cidadania, faz-me sempre lembrar que cada vez que há este tipo de intercâmbios, de voluntariados, de participação dos jovens no associativismo, de facto há desenvolvimento de competências. Aliás, dizia-me a Luísa, pronto, mesmo os que são mais tímidos acabam por ter a oportunidade de falar, e eu brincava com ela a dizer, tu já passaste essa fase da timidez, e de facto, mas sabemos que sim, sabemos que quando estamos envolvidos neste tipo de programas, estamos a desenvolver competências, no fundo capacitações que, não sendo, e aqui eu faço um parênteses,
porque o facto da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto estar no Ministério da Educação também ajudou, inclusivamente, ou está-nos a ajudar, a lançar um projeto que é o Passe Jovem, para precisamente que estas, no fundo, estas capacidades que são adquiridas em contexto de educação não formal, no associativismo, em participação de programas do Instituto Português de Desporto e da Juventude, possam vir a ser reconhecidas no sentido deste passe jovem, que é, no fundo, um anexo, se vocês quiserem, ao diploma do secundário de qualquer estudante do nosso país, e aí, no fundo, também um incentivo a que os jovens possam participar mais neste tipo de atividades. Mas, e agora falando um bocadinho do desporto, eu espero que todos também me acompanhem a reconhecer que o desporto pode, efetivamente, ser também um grande instrumento, uma grande ferramenta de, no fundo, passagem de valores para, e falando mais uma vez dos mais jovens, e com isto o desporto ser também, no fundo, uma escola de cidadania que aí é. E ainda por cima, quando pensamos que ao nível das competições há também forçosamente intercâmbios, porque, e pensando só até no desporto escolar, há competições locais, há competições regionais, há competições nacionais, há inclusivamente depois competições internacionais, o que faz, mais uma vez, com que se ganhe uma mundivivência, no fundo, que se ganhe mundo, não é? E que, portanto, os jovens possam também, desta forma, digamos, ter uma visão muito mais abrangente e, lá está, transformarem a sua vida em mais do que uma mera passagem, uma mera travessia pelo tal campo que referia no início. Não vos quero estar a amassar com um conjunto alargado de iniciativas que temos tido, mas quero referir algumas. Começámos por lançar o 70 Já. O 70 Já era, no fundo, uma campanha e tem tudo que ver com as temáticas que aqui também estiveram a discutir, porque, no fundo, o artigo 70 é o artigo que na Constituição da República Portuguesa fala dos direitos dos jovens. E, portanto, nós quisemos consciencializar a juventude portuguesa dos seus direitos, naturalmente dos seus deveres também, para que por aí eles se sentissem parte, percebessem que há uma preocupação com os direitos dos jovens e, portanto, para apelar ao seu envolvimento também desta forma. Pela primeira vez, o Governo português aprovou um Plano Nacional para a Juventude, o que fez com que as mais diversas áreas setoriais do Governo tivessem uma preocupação, que era pensar políticas para os jovens, no fundo pensar, cada vez que estão a fazer políticas nos seus respectivos setores, onde é que os jovens encaixam. Isto resultou num plano aprovado com mais de 250 medidas que, naturalmente, como qualquer outro plano, vai ter métricas, vai ter consequência, vai ter um seguimento, vai ter a possibilidade de melhoramentos, naturalmente, através do acompanhamento da execução destas medidas. Isto é algo também, por ser inovador, por ser a primeira vez que acontece no país, nos tem, inclusivamente, vindo a colher e a que haja um reconhecimento das políticas de juventude no nosso país e culminando, eu diria, e para o último tema que vos queria aqui deixar, era a importância, de facto, de haverem estas conferências internacionais, de haver estas ligações às melhores práticas que acontecem no mundo. Nós vamos organizar em junho, já nos dias 21, 22 e 23 de junho, uma Conferência Mundial de Ministros da Juventude, 21 anos depois de, em 1998, termos organizado esta primeira Conferência Mundial de Ministros da Juventude, com o apoio, com o endosso das Nações Unidas. De resto, este ano voltamos a ter esse apoio. Nunca mais houve uma conferência que juntasse ministros da juventude de todo o mundo, enfim, com este apoio das Nações Unidas, e por isso estamos muito entusiasmados, porque inclusivamente foi depois de, em 1998, termos organizado esta conferência e ter assinado uma declaração política no dia 12 de agosto, que o dia 12 de agosto veio a ser consagrado pelas Nações Unidas, Dia Internacional da Juventude. Mas o que é que nós estamos a fazer diferente agora? Mais do que uma conferência dos responsáveis políticos pela área da juventude, nós queremos fazer, porque são as políticas que estão, no fundo, agora,
que queremos vir a desenvolver, a chamada cogestão. Vamos ter uma Conferência Mundial de Ministros da Juventude, em simultâneo um Fórum Mundial de Juventude, ou seja, os países vão participar com os seus responsáveis políticos, mas vão participar também com representante jovem e eles, em paralelo, vão estar a discutir, sobretudo, o que é o cumprimento da Agenda 2030, portanto, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e de que forma é que os jovens podem dar um contributo para o cumprimento desta agenda. Tudo isto numa lógica de que a participação dos jovens é absolutamente essencial, de que o nosso país, qualquer país, sobretudo o mundo, é mais pobre sem a participação dos jovens. O que vocês estiveram aqui a fazer nestes dias foi justamente a pensar de que forma é que nós podemos envolver mais os jovens na participação cívica, na participação, no fundo, na nossa sociedade e, portanto, é evidente que o Secretário de Estado da Juventude, neste caso do Desporto também, só tem que agradecer o trabalho que foi feito, só tem que agradecer as conclusões a que chegaram, só tem que agradecer, sobretudo, o que é este vosso esforço, e que é um esforço que não é desta conferência, é um esforço no cotidiano de termos cada vez mais jovens a participar para enriquecermos e, como dizia há pouco a professora Cristina Gomes da Silva, no fundo, eu sei que é uma frase que parece muito Miss Mundo, mas na verdade, o que nós queremos sempre é construir um mundo melhor. Muito obrigado pela vossa atenção.